terceiro ano novamente. Então vamos à continuação dos nossos conteúdos de língua portuguesa para nossa aula de hoje. Agora a gente vai com a parte de finalização da aula de hoje. Agora nós vamos falar de um novo tópico, que é flexão em gênero e número. E isso consta lá na página 62 do nosso livro. Então vocês abram lá na página 62 para que a gente comece a entender o que significa flexão em gênero e número. Essa matéria parece ser assim super complicada, mas vocês já têm uma certa afinidade com esse conteúdo. Quando a gente falou de gênero, masculino e feminino, e quando tratamos de número do substantivo, ou seja, falamos do singular e do plural. Então, nada mais e nada menos, isso é, do que a gente flexionar o substantivo quanto ao seu gênero, feminino e masculino, e quanto ao seu número, singular ou plural. E a gente já aprendeu algumas regrinhas básicas sobre isso. Quando a gente flexiona o gênero, ou seja, classifica em masculino ou feminino, a gente acrescenta-se o artigo antes do substantivo. Se eu falo o cantor, quando eu vou transformar em feminino, passar para o feminino, é a cantora. Em número, o cantor, quando eu passo para o plural, fica os cantores. E essa questão de plural tem algumas regrinhas básicas que a gente aprendeu de acordo com as terminações das palavras, né? A gente já viu isso na nossa aula de singular e plural. Então, quem tiver dúvida, retoma lá o livro, volta às páginas, assiste os vídeos anteriores para dar aquela relembrada. Mas vamos lá destrinchar cada elemento desse conteúdo. Então, a gente já sabe que a gente vai falar de flexão em gênero e número. Quando eu falo flexão em gênero e número, vamos falar da palavra flexão. Quem eu flexiono aqui na minha frase? Eu vou flexionar o substantivo. E de que forma eu vou flexionar ele? Em gênero ou em número? Gênero se refere ao masculino e feminino, ou seja, o gênero da palavra, aquela palavrinha se refere ao masculino ou ao feminino. E flexão em número, eu vou colocar essa palavra ou no singular ou vou transformá-la no plural. Então, a flexão de gênero e número nada mais, nada menos é do que eu transformar as palavras, eu fazer a flexão delas, flexioná-las de acordo com aquilo que está sendo solicitado. Se eu pedir para vocês flexionarem a frase em gênero, você vai colocar ou no gênero masculino ou no feminino, de acordo com a frase inicial. Se eu solicitar que vocês flexionem em número, vocês vão colocar no singular ou no plural, conforme for solicitado na atividade. Então, a flexão de gênero e número é basicamente isso. O gênero se refere ao substantivo no masculino ou no feminino, e o número se refere a esse substantivo no singular ou no plural. E a flexão se refere ao substantivo, ou seja, eu vou flexionar o substantivo. E o que é substantivo que a gente já estudou? Substantivo foi aquela classe que a gente nomeia nomes, objetos. Substantivo é aquilo tudo que a gente nomeia por um determinado nome. Por exemplo, uma pessoa, um ser, pode ser chamado de Caroline, de Maria, de Bernardo, de Guilherme. Agora, um objeto pode ser um livro, uma folha, uma camisa, um relógio. Tudo isso equivale ao substantivo, porque o substantivo dá nome aos seres ou aos objetos, ok? Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que a gente pega uma frase e faz a flexão dela em gênero, e dessa mesma frase depois a gente faz a flexão em número. Então vamos aqui, a frase é: a menina conversa com sua mãe sobre o seu dia. A gente tem que identificar o quê? Os substantivos da frase. Quem é o substantivo? A gente sabe que é a menina e sua mãe.
porque são os substantivos, são seres presentes nessa frase. E aí eu solicitei que vocês fizessem a flexão em gênero. Se eu falo em gênero, eu me refiro a masculino e feminino, homem ou mulher, ok? E aí transformar essa frase de acordo com a flexão em gênero. Então vai ficar: o menino conversa com seu pai sobre sua vida. Aqui eu flexionei de acordo com o gênero. Na primeira frase eu tenho ressaltando o gênero feminino. Então, se eu tenho que fazer uma flexão em gênero, eu passo essa frase para o masculino. Só que a gente tem que ficar atento também à concordância da frase. Ou seja, toda frase tem que fazer sentido. Não adianta você só fazer a flexão dos substantivos. Você também tem que fazer a flexão das outras palavras que acompanham essa frase. Porém, não vai ser todas, vai ser algumas. De acordo com a leitura da frase, você vai identificar. Por exemplo, aqui, a menina conversou com sua mãe sobre o seu dia. Tem como ser, quando eu passo para o masculino, faço a flexão de gênero no masculino, ficar: o menino conversou com sua pai? Não, né? Não faz sentido, não tem concordância a frase. Então, eu também tenho que mudar, né, esse pronome sua por seu, ok? Então, numa frase, quando você for fazer a flexão de uma frase de acordo com o que for solicitado, seja ela em gênero ou em número, você também tem que estar atento às demais palavras que estão presentes dentro dessa frase. Você precisa flexionar algumas palavras para que façam sentido. Então, por isso que é super importante você ler a frase com atenção, ok? Agora, a gente vai ter um segundo exemplo, que é uma flexão em número. Em número se refere ao quê? Singular e plural. Eu utilizei a mesma frase para a gente conseguir identificar que há essas duas possibilidades nas frases. A frase é a mesma. A menina conversa com sua mãe sobre seu dia. Agora eu quero uma flexão em número. Se eu falo em número, eu quero que, se essa frase está no singular, eu vou passar ela para o plural. Então vai ficar: as meninas conversam com suas mães sobre seu dia. O que a gente tem que identificar, que foi falado no outro exemplo? O substantivo. Quem é o substantivo dessas frases? É a menina e a mãe, né? E aí, quando a gente passou, né, fez essa flexão em número, ou seja, passou para o plural essa frase, a menina passou a ser as meninas. Sua mãe passou a ser suas mães, porque cada menina tem uma mãe, né? Então são suas mães. Só que a gente também teve a flexão do verbo. Aqui a gente tinha a palavra conversa, porém a gente passou para o plural. Então não tem como ser as meninas conversam com suas mães. Faz sentido? Não. A frase tem que ter concordância, então vai existir outras palavrinhas que também vai haver uma mudança, ou seja, vai haver a flexão nessa palavra. E a flexão aconteceu no verbo conversar. Então, ele também houve uma flexão que dá o sentido de plural, ou seja, mais de uma conversa, né? Então, as meninas conversam com suas mães sobre sua vida. Então, a gente também teve a flexão de outras palavras. E o que é o principal que vocês têm que analisar, que vocês têm que estar atentos? É que uma frase você não vai flexionar somente os substantivos. Vai haver outras palavras que também precisam sofrer flexões para que se tenha sentido na palavra, ou seja, tenha concordância, ok? Então sempre fiquem atentos na frase completa, ok? Muda-se os substantivos conforme é solicitado, seja a mudança em gênero ou a mudança em número, e também observa-se outras palavras, também vai haver necessidade de flexão delas. Faça a leitura que você vai ver que, se você não mudar também o sentido de outras palavras, não fazer essa flexão, a frase não vai possuir concordância, vai ficar uma frase feia.
Então a frase precisa ter sentido, ok? Aí a gente tem na página 62 algumas atividades para reforçar isso. Vamos lá? A gente tem a número 1. Leia algumas dicas para o consumo da banana. Letra A. A folha da bananeira serve para embrulhar postas ou filés de peixe que vão ser preparados na grelha. B. Se a banana estiver muito mole, mas não estragada, ela pode ser aproveitada em bolos, vitaminas ou doces. Então, a gente tem aqui, tanto na letra A quanto na letra B, duas palavrinhas grifadas, né, em negrito, que é folha e bananeira. Logo, elas são os meus substantivos nessas duas frases. E na número 2, vai ser solicitado que você faça essa flexão. Como vai ser essa flexão? Vai ser em número, ou seja, as frases estão no singular, vocês vão ter que transformá-las no plural. Tem a número 2. Como ficariam as frases da atividade anterior se as palavras em destaque estivessem no plural? Reescreva-as fazendo as adequações necessárias. Adequações necessárias. Então, você não vai trabalhar só com aquilo que está grifado, com aquilo que está sublinhado, que são os substantivos folhas e banana. Você também tem que analisar outras palavras que, quando você transformar o substantivo para o plural, vai haver necessidade de mudar essas palavras, de fazer a flexão dessas outras palavras. Então, na letra A, ficaria como? A frase é: a folha de bananeira serve para embrulhar postas ou filés de peixes que vão ser preparados na grelha. Passando para o plural, ficaria como? A folha ficam as folhas, porque são mais de uma. Aí a gente tem serve para embrulhar. Só que tem como no plural ficar as folhas da bananeira serve para embrulhar? Não faz sentido, então você também tem que mudar o verbo, que aqui é o verbo servir, então não é mais serve, ficam servem, porque vai se referir ao substantivo que aconteceu o quê? O acréscimo do S, o plural dessa palavra, o plural do substantivo, então logo o verbo também se flexiona, então vai ser: as folhas da bananeira servem para embrulhar postas ou filés de peixes que vão ser preparados na grelha. Então, a gente também teve aqui outras palavrinhas que flexionaram, ou seja, tanto o substantivo e o artigo que acompanha ela, que quando eu tenho a folha, o a é o meu artigo e o folha é o meu substantivo. Então, eu tenho que, com os dois elementos, eu fazer essa transformação. Ficam as folhas servem, porque como eu tenho no início dessa frase o substantivo e o artigo no plural, logo eu tenho também que fazer a flexão do verbo. O verbo também tem que ter o sentido de plural, ok? Letra B. A frase no singular é: se a banana estiver muito mole, mas não estragada, ela pode ser aproveitada em bolos, vitaminas ou doces. Como fica essa frase flexionada em número, ou seja, passando para o plural? Se a banana, ficam se as bananas, porque o artigo também tem que acompanhar o plural do substantivo. Então vai ficar: se as bananas, lá no singular está estiver. Não pode continuar estiver, né? Porque senão vai ficar: se as bananas estiver muito mole. Olha só, faz sentido? Nenhum, né? Então o meu verbo também tem que flexionar, que é o verbo estar. Então vai ficar: se as bananas estiverem muito, era mole, mas eu falo de mais de uma banana, então é moles. Mas não estragadas, elas podem ser aproveitadas em bolos, vitaminas ou doces. Essas palavras já foram alteradas de acordo com a frase inicial, então a gente não mexe. A gente vai precisar mudar o substantivo grifado no início, o artigo que vem antes do substantivo e também o
verbo em outras palavras mais que necessitarem. Aqui nesse exemplo a gente teve o estiverem e moles com alteração, ok? Número 3. Agora reescreva a segunda dica, trocando a palavra em destaque pela palavra morango. Então a gente vai usar a frase presente na letra B, que é: se as bananas estiverem muito mole, mas não estragadas, elas podem ser aproveitadas em bolos, vitaminas ou doces. Então você vai ter que substituir a palavra em destaque, que é banana, por morango. E quando você substituir banana por morango, a gente vai conseguir ver o quê? Uma flexão em gênero, porque banana se refere a feminino, morango masculino, porque a banana é feminino, o morango masculino, por conta do artigo que antecede essas palavrinhas, ou seja, os substantivos. Então, reescrevendo, substituindo, vai ficar como: se o morango estiver muito mole, mas não estragado, porque a banana era estragada lá na frase, porque se refere ao feminino. Porém, o morango é masculino, a gente também tem a flexão do verbo. Então, o verbo estragar, que era estragada, passou a ser estragado, porque se refere ao morango, que é uma palavra masculina. Então, fica: se o morango estiver muito mole, mas não estragado, ela pode ser aproveitada em bolos, vitaminas ou doces. Aqui a gente também teve uma flexão em gênero. Eu tive a substituição da palavra banana por morango, e eu tive também a mudança do artigo, porque era se a banana. Então não tem como ser a morango, então fica ser o morango. Tivemos aqui a flexão do artigo e do substantivo para masculino, e o estragado, porque também tem que fazer sentido com o início da nossa frase, o substantivo. Se o substantivo está no masculino, logo o verbo também tem que estar no masculino. Número 4. Que adaptações foram feitas durante a reescrita da dica? Converse com professores, colegas e anote suas conclusões da linha a seguir. Então vamos lá. O que essas adaptações foram feitas? De que maneiras elas tornaram-se eficazes? Qual foi a compreensão que você teve sobre isso? Então, o que é necessário aqui que a gente perceba? Aquilo que eu já falei, que precisa flexionar outras palavras das nossas frases para que a gente tenha concordância na frase, ou seja, tenha entendimento, aquela frase faça sentido, porque não adianta nada você ler uma frase que não faz sentido. Uma palavra não concorda com a outra, verbo não concorda com o substantivo não concorda com o artigo, aí não adianta. Então, qual é o que a gente tem que tirar aqui de entendimento sobre isso? É que outras palavras também flexionam para que haja sentido da frase. Ou seja, por exemplo, quando a gente teve a palavra morango, não tem como ser a morango, foi o morango. Para ter sentido, teve também que ter a mudança do artigo o. Era a, passou a ser o. O a lá da banana, a banana passou a ser o morango. Houve também a mudança do artigo para que houvesse sentido na palavra, ok? Depois a gente tem, página 61, outra atividade, número 5. Agora reescreva no plural a frase da atividade 3. Então aquela frasezinha que falou lá dos morangos, você vai ter que transformá-las ela de acordo com o número, ou seja, passar ela para o plural. Ela está no singular, você vai ter que passar ela para o plural. Então, como ficaria? A frase é a seguinte. Vamos verificar. Se o morango estiver muito mole, mas não estragado, ele pode ser aproveitado em bolos, vitaminas ou doces. Então, a gente tem que passar toda essa frasezinha para o plural. Ficaria como? Se os morangos estiverem muito moles, mas não estragados, eles podem ser aproveitados em bolos, vitaminas ou doces. Então, a gente teve o que? A flexão de número. Se o morango passou a ser se os morangos. O estiver, houve flexão. O verbo estiver
passou a ser estiverem, porque a gente também tem que flexionar o verbo. Se eu trato da palavrinha lá, mudando ela para o plural, logo o verbo tem que fazer sentido de plural. O verbo também muda o seu gênero. Então vamos lá. Se os morangos estiverem muito moles, porque eu me refiro a mais de um morango, então são moles, mas não estragados. Lá a gente tinha estragado, mas como eu me refiro a mais de um morango, então são estragados. Eles não podem ser aproveitados em bolos, vitaminas ou doces. O restante da frase segue normalmente. Você tem que ficar atento a tudo aquilo que se refere a mais de uma unidade, ok? Aí lá na seção tirar de letra, a gente tem o tópico cardápio. Vamos novamente retornar a esse tópico. Aqui a gente tem uma folha, né? Como fosse um bloquinho. E aqui o que vocês terão que fazer? Aqui vocês vão colocar alguma receita. Vocês vão montar um cardápio. Não é uma receita, é um cardápio. Aí tem número 1. Converse com professores e colegas sobre o cardápio que gostaria de produzir. Pode ser um cardápio de um aniversário, de um almoço, de jantar ou de outra data especial. 2. Anote em forma de lista os itens que integrarão o cardápio escolhido. Então, né, infelizmente a gente não pode estar junto para debater esse tipo de atividade, mas aí você pode conversar com um adulto mais próximo de você, ou pensar melhor, pesquisar alguma receita, algum cardápio de algum estabelecimento comercial, e você vai enumerar aqui através de itens, ou seja, cada linha vai corresponder a um item do cardápio, igualzinho o cardápio vai ter prato principal, vai ter estrogonofe, carne assada, peixe frito, macarrão. Você vai colocar por itens o seu prato principal, você vai colocar por itens as suas sobremesas, por itens suas bebidas. Então você vai listar aqui nesse bloquinho, nessa folha desse bloquinho, cada item que vai ter dentro do seu cardápio. Você vai pensar, imaginar, criar, na verdade, né, um cardápio de algo que você acha interessante. De repente é um cardápio de um lanche, cardápio de uma janta, cardápio de um almoço, e você vai enumerar todos os itens que encontram dentro do seu cardápio, levando em consideração que tem que ter entrada, prato principal, sobremesas, bebidas, ok? A página 64 já é uma atividade mais lúdica. Então, no número 3, pense no que você gostaria de oferecer na ocasião e organize seu cardápio. Então, aqui ó, você vai colocar o título do seu cardápio, né? Você vai criar um título, né? Teoricamente, né? O nome do seu estabelecimento. Então, você pode botar o nome da comida que vai oferecer e organizá-las por seções. Você vai botar a entrada principal, prato principal, sobremesa e bebidas. E aqui você pode desenhar. Aqui você vai desenhar o seu prato, a sua entrada, o seu prato principal, aqui a sua sobremesa e aqui as bebidas que você vai ofertar no seu cardápio, que corresponde ao almoço, a uma janta, ou seja o que for. E aqui no final, no número 4, você vai fazer aquela atividade de sempre, né? Que é uma tabelinha de conferência. Você vai ver se você colocou todos os tópicos necessários. Vai marcar um xizinho nos tópicos que você colocou. E nos que você não colocou, você deixa em branco. Ok? Então, meus amores, essa foi nossa aula de português. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula na primeira sessão, no primeiro momento, trabalhando questões de revisões de cardápio e receita. E no segundo momento, trabalhamos a flexão de gênero e número. A flexão, a gente sabe que é a flexão do substantivo. A gente vai fazer a flexão do substantivo ou em gênero, ou seja, masculino ou feminino, ou em número, que é singular ou plural. E a gente também tem que estar atento que numa frase a gente flexiona algumas palavras, ok? Para que haja sentido, ou seja, concordância naquela frase, ok? Então é isso e
bons estudos e até uma próxima videoaula. Um beijo!